Então agora nós vamos na nossa última distribuição. Na verdade, eu falei que a gente ia ver uma distribuição volumétrica. Antes da gente ver uma distribuição volumétrica, vamos ver o que acontece, não é, com uma casca esférica. A distribuição volumétrica que eu vou estudar é uma distribuição volumétrica com simetria esférica. Então a gente vai ver agora o que acontece com uma casca esférica, tá? Vamos fazer a seguinte suposição. Suponha que eu tenho uma casca esférica, né? Eu tenho essa casca esférica aqui e ela tem um raio R. Né? Essa minha casca esférica tem um raio R e eu tenho agora uma distribuição de cargas. Eu vou supor que essa minha distribuição de cargas ela é uma distribuição uniforme. Né? Então eu tenho a distribuição de cargas sobre essa minha superfície, tá certo? E eu quero calcular o campo tanto dentro quanto fora da superfície. Então vamos começar de novo, a gente faz uma análise qualitativa. Olha só, toda vez que eu vou fazer esse tipo de abordagem, eu faço uma análise qualitativa. O que quer dizer? Quer dizer que eu quero calcular o campo, tá certo? Eu quero calcular o campo a uma distância R do centro dessa minha esfera, né? Dessa minha casca esférica. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois elementos de carga aqui que estão a uma mesma distância L. Tá certo? Isso aqui é uma superfície esférica, eu tenho dois elementos que estão a essa distância L ali, né, desse ponto aqui. Então vamos lá, tá certo? Eu vou pegar aqui, vai me dar um campo DE aqui, o outro vai me dar um outro campo DE nessa direção. Mesma coisa, tá? Se eu faço essa análise aqui, né, eu posso ver o seguinte, se essa distância aqui até esse ponto é a mesma distância até esse ponto, né, eu posso afirmar que essa distância é igual aos dois, portanto esse elemento DQ que está aqui produz um campo DE que é em módulo igual a esse aqui. E como ambos estão, né, formando o mesmo ângulo com essa direção radial, eu posso dizer então, a hora que eu somar os dois, eu posso dizer que o meu campo elétrico está na direção radial. Bom, se o campo elétrico está na direção radial, você vai falar o seguinte, bom, o que eu vou fazer? Que tipo de superfície gaussiana? Olha, eu vou escolher uma superfície gaussiana que tem simetria radial, né? Que é uma superfície esférica. Tá certo? Então eu tenho uma superfície esférica que passa tudo aqui, tá certo? Passa do lado de fora do quadro, né? E essa superfície tem um raio R. E eu vou agora calcular, né, o fluxo através dessa superfície. Então o fluxo através da superfície S vai ser E vezes dA. Aonde é que está o dA? Se eu olhar um elemento de área aqui, ó, você vai ver o seguinte, o meu vetor dA, tá certo? Que é perpendicular à superfície, né? Se eu vejo isso aqui, o meu vetor dA, ele é paralelo ao campo E. Né? Em qualquer ponto da superfície, como eu tenho simetria esférica, em qualquer ponto da superfície, o vetor E e o vetor dA são paralelos. E aí eu posso fazer o seguinte, se eles são paralelos, eu posso dizer que isso aqui é igual, né? Espera aí que eu fiz essa ponta errada. Pronto. Tira esse trem daqui, tá? Então eu quero a integral de E escalar dA sobre essa superfície S. Isso aqui vai ser a integral de E vezes dA. Olha só, de novo. Se eu tenho simetria esférica, esse meu ponto aqui foi escolhido arbitrariamente sobre essa superfície. Se eu girar a superfície para lá ou para cá, esse ponto aqui não distinguiu. Eu não consegui distinguir esse ponto. Isso é uma característica da simetria esférica. Então esse meu campo aqui, ele é constante para o módulo dele é constante sobre essa superfície, tá certo? O módulo do campo depende da distância R. Mas toda essa superfície está à mesma distância R do centro. Então eu posso botar esse campo para fora, e isso aqui, né, vai ser E vezes a integral de dA. A integral de dA nada mais é do que, não é, a integral dessa superfície aqui, que é 4πr2. Ora, eu disse que eu tenho uma distribuição superficial de cargas que é uniforme. Se eu tenho a distribuição superficial de cargas uniforme, mas eu tenho a carga total que, não é a carga que está distribuída uniformemente, e eu posso dizer que isso aqui, E vezes 4πr2,
é igual a Q dividido por ε0, de tal forma que o meu campo E vai ser igual a Q sobre 4π ε0 r ao quadrado. Uai! Mas esse campo aqui é o campo produzido por uma carga. Vamos lembrar lá da lei de Newton, né? A lei da gravitação. A lei da gravitação dizia o seguinte, é que dois corpos se atraem no universo, né? Com o produto das suas massas, né? E a distância entre os seus centros elevado ao quadrado. Tá? Então, para todos os efeitos, se esse ponto está fora da superfície gaussiana, tá certo? Perdão, se esse ponto está fora da superfície esférica, né, da carga, tudo se passa como se a carga estivesse aqui no centro. Tá? Como se a carga aqui estivesse toda no centro. Tá certo? Né? Agora vamos olhar o que acontece se o ponto estiver aqui dentro. Então vamos pegar agora uma superfície que esteja agora aqui dentro. Tá certo? E vamos pegar de novo, né, um ponto P, um ponto qualquer aqui. Tá? Então, pegar um ponto aqui nessa superfície. Vamos olhar aqueles mesmos dois elementos aqui. Tá? Vamos olhar aqueles mesmos dois elementos aqui. Vamos pegar esse daqui e esse daqui. E eu vou ter um campo, não é? Eu vou ter um campo agora apontando para cá desses dois elementos aqui. Eu vou chamar isso aqui de DS só para ficar claro. Tá certo? Enquanto, agora você vai pegar o seguinte. Vamos agora andar com esses dois pontos aqui. Quando eles estiverem aqui, vamos pegar dois elementos dq aqui, ó. Um elemento dq aqui. Tá certo? E vou pegar um outro simétrico aqui. Ora, agora esses dois elementos aqui vão me produzir, esse aqui vai produzir um campo nessa direção, esse aqui vai produzir um campo nessa direção, e esses vão ter um outro DE aqui. O que você vai ver aqui é o seguinte, se eu pego toda essa superfície aqui, se eu estou pegando todos esses elementos, eu estou dizendo o seguinte, bom, primeiro eu estou dizendo que eu tenho contribuições para dentro e contribuições para fora. Mas todas as contribuições estão sendo sempre na direção radial. Né? Vamos falar sobre, então, tá? Dentro da superfície. O que acontece dentro? Dentro da superfície, né? Então eu vou chamar essa superfície aqui de S1. Então o fluxo através de S1, que é igual a integral em S1 de EdA. Ora, o meu DA está apontando aqui para fora, tá vendo? O meu DA aponta para fora aqui, ó. O meu DA aponta para fora de tal forma que E e DA eu posso escrever como sendo igual a integral em S1 de E vezes DA, que é igual a E, de novo, se essa minha superfície aqui, né, se eu escolher um raio R para ela, o meu raio R é um raio variável que não faz aí, não é? Eu não faço distinção para ela. E isso aqui vai ser, então, de novo, 4πr2, que é igual... Aí você vai falar assim, é que isso... Não, calma. Qual é a carga que está dentro dessa superfície aqui? É zero. Tá certo? A carga dentro da superfície S1 é zero, então isso aqui é igual a zero. O que eu estou te mostrando é o seguinte, portanto, o campo elétrico dentro, ele é igual a zero. O que eu estou te mostrando é que, por conta dessa situação em que eu tenho contribuições que apontam para um lado e contribuições que apontam para o outro lado, a soma total que vai ser calculada aqui é igual a zero. Se você fizer a integral nessa superfície, que é um outro jeito de fazer essa conta, se você fizer a integral sobre essa superfície de todas as contribuições nesse ponto, você vai ver que ela é igual a zero. Tá? Então todas as contribuições vão se somar. O que você está vendo aqui, você está aqui vendo, né, validando aquela conta que foi feita ali. Então, se eu agora olhar, tá certo? Se eu agora olhar o campo elétrico produzido por uma distribuição superficial de carga, né, eu vou ver o seguinte, dentro isso aqui é o raio da distribuição, dentro da distribuição o campo é zero, tá certo?
A hora que eu chego na casca, então a hora que eu chego na casca, eu tenho Q sobre 4πy0R2 que cai com R. Isso aqui é a minha variável aqui, é a variável radial. Ups. Tá? E aqui então esse campo cai com, né? Esse campo cai com, ele é proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Tá certo? Aqui então o campo é 0 e aqui o campo cai com R ao quadrado. Tá? Pergunta agora é a seguinte: o que acontece se ao invés de uma casca, eu tiver um volume carregado? Tá certo? Agora nós vamos pensar numa distribuição volumétrica de cargas.